Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos aí para a palavra do Senhor. Todos estão aqui? Estamos ou não estamos? Então me dá aí 30 minutos. Pega aí a sua Bíblia. O tema de hoje é alguns que vos perturbam, mas eu não vou começar trazendo esse versículo. Eu vou começar com duas passagens, uma de Jesus e outra do apóstolo Paulo. A primeira de Jesus, aqui em Mateus, capítulo de número 10. Quero cumprimentar esta audiência, rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, WhatsApp, famílias que estão aqui reunidas. Fiquem firmes até o final. Tem um recado para nós. Mateus 10. Vamos ler do 1 ao 6. Mateus 10, do 1 ao 6. Está dando para ver bem aqui? Estou com a Bíblia Almeida. Se você quiser olhar na tua Bíblia, tradução Almeida, você pode também olhar. Se você tiver outra tradução, possa ser que esteja um pouco diferente, só um pouco, mas você vai entender também. Diz assim a palavra do Senhor: tendo chamado os seus 12 discípulos, quem que chamou? Jesus. Deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão o Zelote e Judas o Iscariotes, que foi a quem o traiu. Então Jesus reúne os 12 e dá poder para eles curar, expulsar demônios. Ele narrou ali os 12 nomes e falou isto: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Jesus chama os 12 homens, apóstolos da lei da circuncisão, e ele fala algo que a igreja do Brasil não se apercebeu. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, bota na outra versão só esse versículo 5 e o 6. Só esses dois. Depois volta para Almeida, fazendo um favor. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vive quem? Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entreis na cidade dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo. Volta para o 5, irmão. 5. Jesus enviou-lhes os 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão. O que ele falou? Onde vive quem? Os não, que quer dizer quem é? Os gen. Tá bom, irmão, pode botar na Almeida. Agora vá comigo, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, 7 ao 10.
põe no 6, irmão. Gálatas 2, 6 ao 10. Diz assim: quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, aqueles, aqui ele está se referindo aos apóstolos, os 12 apóstolos, aqueles que Jesus chamou, e disse para eles irem aonde? Ao não procurai as ovelhas da casa de... E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os apóstolos, quais tenha sido outrora? Paulo disse: não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. E se digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Não sei como a mensagem desses apóstolos de Jesus não acrescentou nada para Paulo. Eu não sei como é que ele acrescenta tanta coisa na vida da igreja do Brasil. A igreja do Brasil vive debaixo dessas mensagens aí. Mensagem que Paulo falou: os que me pareciam ser alguma coisa, ele falou, nada me acrescentaram. Daí Paulo falou, eles não me trouxeram nada de novo. Nada, não somou nada. Pelo contrário, eu só ouvi por educação, que nada de novo eles passaram para mim. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, quem era considerado como incircunciso, eram os gentios, porque eles não eram circuncidados, então eram chamados de incircunciso. Circuncisão era uma marca que Deus fazia no menino nasceu, 8 dias de nascido, o homem, o macho, fazia lá no prepúcio do menino a marca da circuncisão. Ali era chamado de circunciso. E aqueles que não passavam por esse rito da circuncisão eram chamados de incircunciso. Então Paulo diz assim: pelo contrário, quando viram que o evangelho ou seja, para os incircuncisos, ou seja, para os gentios que não foram circuncidados, porque a circuncisão era para os judeus, me fora confiado. Então Paulo está dizendo que a mensagem para os incircuncisos foi confiada a quem? Deus confiou a Paulo. Deus não confiou a Pedro, nem Tiago, nem João, nem Mateus, nem Judas. Deus confiou a quem? Mensagem para os incircuncisos, aqueles que não receberam a circuncisão. Como a Pedro, ou seja, Deus me confiou uma mensagem para os incircuncisos, e Deus confiou uma mensagem a Pedro para quem? Para os circuncisos. Quem eram os circuncisos? Aquele que passou pelo rito da circuncisão. O menino Jesus foi circuncidado ao oitavo dia. Paulo foi circuncidado. João Batista foi circuncidado. Então todos os homens, Abraão foi circuncidado. Então todos os homens foram circuncidados, os judeus. Então, mas Paulo recebeu uma mensagem para alguém que não tinha a circuncisão. Aí Paulo fala: como a Pedro, Deus deu a Pedro que a mensagem pois aquele que operou eficazmente, esse pronome aqui é Jesus, pois aquele, Jesus que operou eficazmente na vida de quem? Para o apostolado judeu, e também operou o mesmo, aquele Jesus que operou na Pedro para a circuncisão, aquele Jesus também operou eficazmente em mim. Paulo, vamos? Então, o mesmo Deus que operou em Pedro para a circuncisão,
operou em Paulo para... Então você vê aqui 2 chamados. Se a igreja do Brasil entender isto, irmão, aí você vai ter uma mensagem só. Aí você vai ter um povo só. Aí vai acabar todas as perturbações e as perversões. Vão se acabar. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Tu és tão bom. Tu és bom para o Teu povo, Tu és bom para a Tua igreja, Tu és bom. Em todo tempo Tu és bom. Os Teus desígnios nunca, jamais serão esquecidos. O que nós faremos lembrar todos os dias ao Teu povo, os Teus desígnios. Deus, usa-me, porque eu não sei, eu digo como falou Moisés, sou gago, e digo também como falou Isaías, eu sou pecador, minha boca fala bobagem, e digo como falou Jeremias, eu sou uma criança, mas o Senhor disse, o que eu pus na tua boca, tu falarás. Então eu vou falar, Senhor. Eu não estou aqui para adivinhar CPF, não estou aqui para adivinhar nome de vovó, placa de carro, não estou aqui para adivinhar futuro de ninguém, nem estou aqui para desnudar segredos. Estou aqui para te dizer uma mensagem que vai mudar a nossa vida para todo sempre. Eu oro para que os nossos ouvidos destapem, que essa palavra não fique em volta das nossas orelhas, mas que ela penetre a nossa mente e separa a carne do espírito, juntas e medulas. Faça isso, Senhor, com o teu povo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus. E o povo de Jesus digam todos amém, amém e amém. Obrigado, meus irmãos, cooperadores. Alguns que vos perturbam, mas o Senhor nem leu nenhuma passagem, nenhum versículo que fala sobre perturbam, né? O Senhor foi Mateus, fez a narrativa de Jesus, dando as instruções para os apóstolos, né? E dando um direcionamento. Não sei se você percebeu lá em Mateus 10, que Jesus está dando um direcionamento, está dizendo, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Então Jesus está dando um direcionamento para que não haja confusão na sua igreja. Então você viu lá, narrou lá de Mateus 10, do 1 ao 6, né? Que Jesus dando instruções, não entre, não vá na Samaritana, não procure os gentis, não vá aonde tem gentio, judeu, você que são meus apóstolos, da circuncisão, vá para cá. Então, foi um mandado de Jesus, e Paulo pescou isso rápido, né? E disse, o Jesus que operou lá em Pedro, nos apóstolos lá, também esse mesmo que operou na circuncisão, ele também com seu poder, opera em mim na incircuncisão. Nessa primeira mensagem eu quero deixar bem claro na mente do povo de Deus, quem é o apóstolo da igreja de Cristo. O meu Deus se chama Jesus Cristo. Alguns ignorantes, junto desses ignorantes, tem membros de igreja, e tem alguns pastores, né, que numa forma de me afrontar, dizem, o teu Deus é o apóstolo Paulo, você é um idólatra de Paulo, você fala mais de Paulo do que de Jesus. Hoje, se eu leio as cartas de Paulo, eu estou lendo sobre Jesus, porque a mensagem do apóstolo Paulo só foi falar de Cristo. Então, se teve algum homem na Bíblia que só falou de Jesus, foi o apóstolo Paulo. Então, mas como eu já estou tarimbado, né, já tenho
já tenho resistência, né? Porque você vai passando por tantas coisas e você se torna resistente, né? A algumas afrontas que você sofre na tua caminhada. Então Paulo, ele foi chamado para pregar aos gentios. Diga, Paulo foi chamado a pregar aos gentios. Então você viu comigo em Gálatas capítulo 2, né? No versículo 7 ele diz: pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiada, então Paulo falou, uma mensagem para os incircuncisos foi-me confiado. A Bíblia diz que Deus confiou a Paulo. Deus passou-lhes essa mensagem. Vamos começar a fazer aqui uma busca. Primeiro, Atos 13. Hoje vai ser só te mostrando o que é o apóstolo Paulo, né? Atos 13, primeiro, 40, deixa eu ver aqui, 45 ao 48, diz assim a Bíblia: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Então Paulo começou a pregar aos gentios e aos judeus, e ele começou a pregar para todos, e as multidões vieram. O que aconteceu com os judeus? Tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Porque ele estava ali com os judeus, e falou: eu tenho que pregar para vocês, já que eu estou aqui, posto que, o que eles fizeram com a palavra da incircuncisão? Eles fizeram o quê? Porque eles rejeitaram a palavra da incircuncisão, porque eles já estavam acostumados com a palavra então eles rejeitaram, porque quem trouxe a circuncisão foi os apóstolos. Aí vem Paulo trazendo a incircuncisão. O que eles fizeram? As pessoas estão acostumadas com campanha, com monte, com jejum, com batismo, com orações fortes, com fé demais, fé de menos, né? Então as pessoas estão acostumadas com essas bobagens de atrativos, para distrair o povo de Deus, né? Então são mensagens só para distrair o povo de Deus. Então o que eles fazem? Quando você traz a verdade para os gentios, essas pessoas fazem o quê? Então, posto que rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nolo volvemos para quem? Então eu vou para os gentios. Por que ele foi para os gentios? Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz de quem? Então Paulo foi constituído pelo próprio Deus para pregar para quem? Pastor, mas Pedro, Tiago, João são do diabo? Não estou falando isso. Eu estou falando de assuntos diferentes. Vou conversar com os homens sobre amamentação. Quem quer ouvir? Qual homem quer ouvir sobre amamentação? Agora as mulheres querem ouvir. Então são assuntos diferentes. Então diz que eles rejeitaram, eles não quiseram. Aí Paulo falou: então eu vou fazer o seguinte, o Senhor já determinou e eu vou. Eu te constituí para a luz de quem? Então Paulo falou: Deus me chamou para ser luz dos gentios.
a fim de que sejais para salvação aos confins da terra. Quem ouviu? Os gentios ouviam a mensagem da circuncisão, eles ficavam tristes, porque a circuncisão era feita quando a pessoa era criança, bebezinho, 8 dias de nascido. Agora você imagine pegar um velho igual a mim, de 61 anos, fazer uma circuncisão em mim. Eu não vou aceitar, prefiro ir para o inferno do que me faça a circuncisão. Então era isso que passava na cabeça dos gentios. Nós não queremos isso. E Paulo recebeu uma mensagem que não era preciso o gentio se circuncidar para ser salvo. Mas a mensagem que foi dada a Pedro, Tiago e João, era uma mensagem que era necessário se circuncidar, senão não era salvo. É igual hoje, é necessário se batizar nas águas, senão não é salvo. Mas a Bíblia não diz, mas a lei diz, a circuncisão diz, mas a incircuncisão não diz. Aí o que fica a igreja? Doida. A igreja fica assim, ó. Gálatas capítulo 1. Olha como é que fica a igreja. 1:6 ao 9. Olha lá. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou. Aonde? Na graça de Cristo, para onde? Então Paulo falou, é da lei, essa outra mensagem é da lei, está na Bíblia, mas é da lei. Vocês já estão largando a mensagem. Paulo foi o pregador aqui, e ele estava percebendo que esta igreja estava retrocedendo, como a maioria das pessoas fazem sempre. Há pessoas que abandonam a mensagem da incircuncisão e voltam para a lei, vão fazer campanha, vão fazer jejuns, vão para um monte, vão botar a cara no pó, e lamber o pó da terra, e vão levar óleo ungido, e vão passar no tapete de sal grosso. Então as pessoas, e isto nem é mensagem da circuncisão, hein? Isso é mensagem do demônio. Tapete de sal, óleo ungido, bala ungida, isso é mensagem do demônio, nem consta na lei, nem na lei está, então diz, para o outro evangelho, aí Paulo vai dizer, o qual não é outro, senão que alguns fazem o quê? Vos perturbam, alguns estão desnorteando a igreja está desnorteada, a igreja no Brasil é desnorteada, irmão. Vai no YouTube, digite lá, as aberrações das igrejas evangélicas, você vai ver a igreja desnorteada. Quem já viu isso? Está desnorteada, a igreja está desnorteada. Por que está desnorteada? Porque alguém está perturbando a igreja. Por isso que eu vou me empenhar nesses primeiros cultos desse mês, no máximo possível, para dividir dentro da tua mente o que é circuncisão e o que é incircuncisão, para você não ficar, eu não quero membro perturbado. Membro perturbado tem cara de abilolado, fica falando sozinho, Satanás, ai, demônio, repreende o demônio, sai. Quem está na incircuncisão, ele sabe que tem um anjo, não tem demônio do teu lado, quem está do teu lado é um anjo de Deus. Diga, é um anjo de Deus, é um anjo de Deus. Desde que Deus pôs os seus anjos ao meu redor, para me guardar aqueles que temem a Deus. Temer a Deus é você obedecer a palavra dele. Então ele diz, alguns que vos perturbam, alguns que transtornam a mente das pessoas, mente perturbada, sabe, mente perturba, alguns que vos perturbam. Olha só o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas 5, 1 a 12, olha o que ele disse,
Olha a perturbação. Para a liberdade foi que Cristo fez o que conosco? Então diga assim, Cristo me libertou. Olha o que ele vai repetir. Permanecei, pois, porque às vezes as pessoas estão, Cristo te liberta, mas as pessoas não permanecem aonde? Na liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Aonde? Nessa liberdade. E não vos submeteis de novo, não se submeta de novo. Não, pastor, igreja poderosa é a igreja que jejua. Mas a Bíblia não diz, irmãos. A Bíblia diz, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. A Bíblia diz que o poderoso é aquele que recebe o Espírito Santo. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a julgo de onde? Quem é que leva a julgo de escravidão? Os pregadores da circuncisão. Eles não querem pessoas livres. Eles querem pessoas escravas. As igrejas de hoje não estão gerando livres, pessoas libertas, estão gerando escravos. Escravos que não pensam, que não recebem salário, só trabalha. Porque uma pessoa livre, ela quando você é livre, você passa a ter responsabilidades. Quando você é livre, você pode tomar decisões que vão levar a sua vida tanto para cima, quanto para baixo. Por isso que muita gente prefere ser escrava, porque deixa alguém dirigir a sua vida. Irmãos, não doe a sua vida para ninguém. A vida é tua. Deus deu a você a vida. Não deixe ninguém, como assim? Beba assim, sente assim, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida, que a sua vida tem que cuidar dela, não cuidar da vida dos outros. Firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, olha Paulo, vos digo que, se vos deixardes fazer o quê? Quem é que eram os pregadores da circuncisão? Para circuncidar as pessoas? Os apóstolos. Então eles vinham às igrejas, Paulo falou, não, aqui ninguém precisa circuncidar. Pô, Paulo, eu já tenho 30 anos, Paulo, já tenho 18 anos, Paulo, eu tenho 19, Paulo, eu tenho 60, e eu vou ter que circuncidar. Não, a salvação é pela graça de Deus, Deus já aceitou vocês já foram aceitos. Não, mas chegou os pregadores aí da lei, e dizendo, que tem que se circuncidar. Até poder, monte. Se você não orar de madrugada, Deus não te escuta. Então são umas coisas, desculpa, umas coisas sem pé, sem cabeça. Umas coisas que não casam, só casam na mente de quem? Dos escravos. Porque os escravos, se mandar ele plantar bananeira, ele vai plantar bananeira. Se mandar eles andar com o pé só, ele vai andar, porque eles são escravos. Você vê pessoas fazendo ritos absurdos, você diz, meu Deus, como é que você está fazendo um negócio desse? Mas eu sou um escravo. Mas a Bíblia diz que Cristo te chamou para a liberdade. Por que você está se submetendo a jugo de escravidão? Igrejas tristes, povo feio, angustiado, sobrecarregado, cheio de fardo, fingem nos cultos alegria, e sai das portas para fora, toda depressão, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver, remédio para... Tudo dopados, tudo dopado, cheio de depressões, cheio de angústias profundas na alma. Irmãos, Cristo te chamou para a liberdade. Você é livre, você está livre, você está livre, você está livre da lei. Paulo, eu digo-vos que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada. Olha aí, irmão. Eu vou traduzir isto aqui. Se você deixar circuncidar, Paulo diz, Cristo de nada. Se você falar que é o batismo nas águas que você se salva, Cristo não é nada para você.
Aí você vai discutir com uma pessoa dessa, que ela é escrava, ele é escravo, ela é escrava. Não, o batismo das águas salva. Não salva, quem salvou foi Jesus. Não, o batismo das águas perdoa. Não, quem te perdoou foi Jesus. Não, o batismo das águas faz eu entrar uma criatura velha e sair uma criatura nova. Quem te regenera é o poder do evangelho, da palavra entrando em você. Então aí ele fala, olha, se você deixar se circuncidar, você está dizendo, eu sou salvo pela circuncisão, não sou salvo por Cristo. Eu não, eu sou salvo por Cristo, eu jogo todos os rituais fora, eu quero Cristo. O que ele fez na cruz, por mim, é o suficiente. Quem diz amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Segue, irmão. De novo, testifico a todo homem que se deixa... Olha como é que ele repete. A todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar o quê? Nem os judeus guardavam a lei, irmãos. Se os judeus tivessem guardado a lei, Cristo não precisaria ter vindo. Deus levanta a lei, ele sabia que a lei não ia salvar ninguém, mas ele, toma. Não adiantou, piorou. Quanto mais leis, mais transgressão. Quanto mais conhecedor das leis, quem mais transgride no nosso país? Que manda prender gente sem ser cometido nenhum crime. Que crime é esse? De roubar o Brasil todo e ficar solto, só porque não toma vacina, tem que ser perseguido. Gente, é porque conhece a lei, né? Passa. Olha o que acontece. De Cristo, irmãos, desculpa, é muita tristeza como pastor, e digo isto a vocês. Tem muitas comunidades totalmente desligadas de Cristo. Quem sabe disso, irmão? Faz assim, se você sabe. Tem comunidades inteiras, gigantescas, que elas estão totalmente desligadas de Cristo. Elas são conduzidas por outra coisa, menos por Cristo. Elas não são conduzidas por Cristo, elas são conduzidas por outra, elas são conduzidas por um sistema. De Cristo, se você se deixa circuncidar, se você quer seguir a lei, se você quer ser salvo pelas águas, se você quer ter poder pelo jejum, se você acha que Deus só foi você se você orar 2:30 da manhã, ou 2:45, ou 1:49, ou 3:15, olha assim, ó, 3:15, marquei um encontro com Deus. Aí chama todo o povo de Deus para orar 3:15. Tá aqui que eu vou levantar 3:15 para orar, eu vou dormir. Ou nada, eu oro 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã. A hora que eu tiver com os olhos abertos, eu oro. Eu já acordo orando. Eu não venho para cá para orar não, amado. Nem venho para cá para ler Bíblia. Nem venho para aqui para cantar, nem para louvar. Isto eu faço em minha casa. Eu venho aqui para ver vocês. É por isso que às vezes as pessoas querem coisas aqui, às vezes, não tem música, não tem isso, não tem aquilo, pô, faltou isso, faltou aquilo, porque não faz em casa e faz aqui, tem que fazer em casa também. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificáveis na onde? Aí o que acontece com essa gente? Da graça, eu me afasto da misericórdia de Deus. Vamos lá, irmão. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Vocês correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Paulo está falando para a igreja, por que vocês pararam de acreditar na verdade? Vós correis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Quem está tirando vocês da verdade não é Deus não, hein? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento.
Mas aquele que vos, olha aí, mas aquele que vos perturba, Paulo falou, aquele que perturba a igreja, seja ele quem for. Não, mas é o apóstolo, é o bispo grau 39, é a apostolita, aquela que se veste, parece até uma rainha da China. Que seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, pessoas que perturbam, pode ser quem for, vai sofrer condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, versículo, passa à frente, irmão. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ou seja, Paulo prega uma palavra, aí vem outros, incitam as pessoas a se tornarem o quê? Rebeldes contra a verdade. Você não acreditava que você era salvo pela graça? E por que você está fazendo tanta coisa hoje, dizendo, não, eu sou salvo, olha, eu estou acompanhando um bispo aí, olha, estou acompanhando um apóstolo, olha, estou acompanhando, sabe, o rapaz nem é nada, ele fala que eu não somos nada, eu sou apenas um nada e eu estou pregando para os nada. Está pregando que também nada, um monte de bobagem. Então, Paulo está falando, tomara até que se mutilasse os que incitam a rebeldia. Paulo está falando que existem pessoas que incitam as pessoas a se rebelar contra o evangelho da graça. Não quero mais isso, não, estou fora, Deus que me livre, essa graça maldita, essa graça me fez tomar cachaça demais. Não foi a graça que fez tomar cachaça, quem te fez tomar cachaça foi os libertinos, que te ensinaram libertinagem e te levaram para maconha, para cachaça, para prostituição, para fazer o que tua carne gosta. Não foi a graça de Deus. Diga, não foi a graça de Deus. Então, abençoados, Paulo disse, olha, volte para Gálatas 1, irmão. 7. 5 minutos. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem fazer o que, irmão? Perverter quem? Perverter. O que é isto, pastor? É mudar do bem para o mal. Irmãos, a graça é um perigo. Esses pregadores, eles falam assim, a graça é um perigo. Paulo, é um perigo. Ele está dizendo que a salvação é pela graça, não precisa de circuncidar, não precisa de pagar preço, não precisa de se consagrar. Irmão, como é que você se consagra, irmão? Pastor, eu me consagro assim, eu entro num quarto, fico sem comer 12 horas, e fico lendo a Bíblia, e sabe, pastor, depois eu saio do quarto, e acabou. E a consagração? Acabou ali? Acabou? Acabou, porque se você se consagra, quando você se enclausura dentro de um quarto, quando você sai dele, você perde toda a consagração. Você está consagrado. Você é um homem consagrado. Você é uma mulher consagrada. Agora nós... Vai, meu irmão, dá-lhe um aplauso ao Senhor. Pode dar, que aqui é para Deus. Então diz que alguns que vos perturbam. Alguns que vos perturbam. Diz que perverter, olha lá. Perturbam e querem perverter, tornar o evangelho perverso, depravar. Graça, nessa igreja graça, as pessoas fazem o que quer, é uma bagunça, sabe? As irmãs andam tudo pelada, sabe? E bebe, e xingam, e pastor, e divorcia, eu não quero saber. Então eles ficam fazendo isso, dizendo que uma mensagem que te traz liberdade não é para a tua carne. Se você der liberdade para ela, ela vai te envergonhar. E se você fizer que a tua carne quer, se eu fizer que a minha carne quer, Deus vai te dar umas boas palmadas, hein?
vai te dar umas boas bolachadas, hein? Então Paulo está dizendo, e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, alguém perverte o evangelho de Cristo. Estão pervertendo. Olha em Atos 13, 7 a 11. Terminamos. Logo mais, não falte. Se você pode estar, não falte. 7 a 11. 13, capítulo 13. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Sérgio Paulo era um homem inteligente. Este, tendo chamado a Barnabé e a Saulo, diligenciavam para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se eles Elimas, um homem, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então as pessoas, quando vêm com a mensagem do legalismo, sabe o que ela quer fazer com você? Te afastar da onde? Te afastar da fé. Então esse mágico aí começou a conversar fiado lá com o Sérgio, o procônsul, um homem inteligente. Então começou a afastar as pessoas da fé, o procônsul. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, olha lá, cheio de quê? Cheio de quê? Cheio de quê, irmão? Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de quê? Cheio do engano, de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Então, Paulo, olha aqui, como é que se perverte os caminhos do Senhor. Começa a contar a história. Tem um homem poderoso ali. Ele tem umas calças bem apertadinhas, tem um sapato 59, e o bichinho, ele adivinha o CPF. Entrou, ele já fala, teu CPF é 66792329, quem é? Está te afastando da fé, irmão. Não. Vamos ali numa mesa branca. Não é candomblé, não é centro de macumba. É uma mesa branca, sabe? Na mesa nem é branca. É uma mesa branca que a gente senta e o espírito da vovó, a vovó Paulina, minha avó que morreu, né? A vovó Paulina vai aparecer e vai falar: meu netinho. É mentira. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não vem vovó Paulina, nem vovó Bebete, Joãozinho, marido, não volta aí de novo não, hein? Olha aquela pessoa maravilhosa. A irmã está aqui, ó. A irmã Cida. Você lembra, Cida? A irmã Cida, fui lá na casa dela fazer uma visita um tempo atrás. Ela tinha um amigo, né? Esse amigo morreu. E ela falou: pastor, todo dia, aquele meu amigo que morreu vem aqui me visitar. Foi isso, irmã? E ela via ele entrar, sentava na cama, Cidinha, e aleluia, Cidinha. E a Cidinha toda boba com o fantasma do... E eu cheguei lá, falei: irmã, o que está acontecendo? Meu amigão, graças a Deus que ele sempre vem aqui. Falei: não tem amigo vindo aqui não, é o demônio. Falei: demônio, aqui você não volta mais, hein? Entendeu? Aí ele falou: entendi. Cadê ele? Não voltou mais. Eu nunca falei isso aqui. Falei isso aqui? Eu estou falando hoje. Não voltou mais. Aí, irmão, tadinho, meu amiguinho não voltou mais. Não é amiguinho nada. Falei, irmã, não é amiguinho não. É o demônio. Está vindo aqui conversar com a senhora. Ele fedia cebola? Ele não vai vir com o bafo de cebola, irmão. Enganando a ovelhinha de Cristo. Graças a Deus que minha esposa falou: vamos lá visitar a Cida, vamos lá. Aí fomos visitar, né? Não estava nem marcado nem nada, fui lá visitar. E como era o nome dele? Oscar? Edgar. Aí Edgar chegava lá, sentava, né? Fazia: Cidinho. A Cidinha toda boa com o demônio.
Tem muita gente assim, abençoado. O demônio está falando para ela, para ele. É um demônio com carne, no púlpito, falando. Oh, Deus está falando. Oh, é a mulher da tua vida. Ei, meu servo. Oh, é o Satanás. Não faz essas gracinhas perto de mim. Se fizer perto de mim, vai cair. Se fizer perto de mim, que eu sou luz, e eu sou... Volta para trás, irmão. Aqui, ó. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça. Não, para trás, irmão, para trás, mais para trás, mais para trás. Aqui. Cadê? Paulo, cheio do Espírito. Aqui. Todavia, Saulo também chamado de Paulo, cheio. Olha aqui, ó. Olha o que ele respeita, ó. Homens e mulheres cheios de quê? Eu falei, aqui você não vem mais. Aqui você não vem mais. Aqui nessa casa você não vem mais. Onde você está? Está na gaveta, está no cabide, está no guarda-roupa. Aqui você não entra mais. Cai fora daqui. Em nome de Jesus. O povo foi lá e falou, e o homem chegou aí? Nunca mais. Está com saudade dele? Não, né, irmão? Graças a Deus. Diga graças a Deus, irmã. Graças a Deus. Graças a... Tá bom, irmão? Logo mais a gente continua. Assim disse o Senhor.